Bem, meus irmãos, nós vamos agora passar para o nosso momento de meditação, onde nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre um dos textos mais poderosos da Palavra de Deus, um texto fascinante, é um texto maravilhoso, texto que vai falar sobre as provas do amor de Deus. Esse texto encontra-se em Romanos 8, dos versos 31 ao verso 39. E assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vamos conversar hoje, eu quero falar com você hoje sobre as provas do amor de Deus. Esse é um texto fascinante, é um texto maravilhoso da palavra de Deus, é um texto importantíssimo. Todo crente deveria ter esse texto de cor, deveria ter esse texto na sua memória, porque ele fala exatamente sobre as provas do amor de Deus. E hoje nós vivemos um tempo assim, em que todos estão à procura de um amor. Todos estão à procura de um amor, e o amor é um tema fascinante, é tema de livros, é tema de filmes, é tema de novelas que fazem muita gente suspirar. Tenho certeza que alguém na sua casa já suspirou ou suspira por causa desse tema, por causa de um livro, por causa de um filme, ou até mesmo de uma novela que tenha assistido e que fale sobre o amor, não é? Mas o fato é que o ser humano, o mais carrancudo que seja, o mais rabugento de todos, ele quer e ele precisa de amor. Por mais durão que a pessoa seja, por mais ali firme, durão que a pessoa seja, pessoas que ficam ali como que envolvidas numa casca, não é? Na verdade, todos querem e todos precisam do amor. E o curioso é que nós estamos mergulhados em uma grande crise de amor. Já percebeu que nós estamos vivendo numa grande crise de amor? Aliás, esse é o tempo das crises, não é? E nós estamos vivendo também a crise de amor. Parece que as pessoas não se amam mais e tem uma grande dificuldade de expressar isso. Há uma grande dificuldade, há muita dificuldade em expressar o amor. Seja dentro de casa, seja em outros ambientes, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, nunca tiveram tanta carência de amor, nunca houve tanta carência de amor como nesse tempo. E há uma onda de frieza muito grande que tem coberto as pessoas, uma tsunami, um maremoto, uma onda de frieza muito grande. Uma guerra infinita que é estabelecida em todos os setores, para todos os lados que nós olhamos, onde o desamor e o desrespeito são generalizados. Não se ama e não se respeita mais ao próximo, não se ama e não se respeita mais ninguém, e isso é uma coisa que está generalizada. Mas o fato é que, apesar de todas essas coisas, apesar de tudo que acontece, apesar de toda a limitação humana, apesar de toda essa dificuldade, de toda essa crise de amor, dessa crise de relacionamento, Deus nos ama. Deus continua amando a humanidade. Deus nos ama e tem um grande amor
por cada um de nós. E aquele que realmente crê em Jesus está seguro em suas mãos. E esse amor faz de nós grandes vencedores. O amor de Deus faz de nós grandes vencedores. E o texto que nós lemos, ele fala que o cristão está seguro no amor de Deus. O trecho lindo, ele começa com uma pergunta. O trecho que nós lemos, o início é uma pergunta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E aí nós temos que entender que coisas são essas. Essa pergunta nos leva a outra pergunta. Mas que coisas são essas? Que coisas são essas que o apóstolo Paulo está dizendo? Bom, todas as coisas que foram escritas nos capítulos anteriores. Então, nós precisamos entender que coisas são essas e que coisas foram escritas nos capítulos anteriores. Então, vamos lá. A carta de Romanos, ela começa os seus 4 capítulos iniciais falando de um Deus irado, um Deus que está irado com a humanidade. Um Deus que está irado com a humanidade, porque esta humanidade resolveu abraçar a iniquidade, resolveu virar as costas para Deus e tornou-se depravada e pervertida diante dele, chegando ao ponto extremo de amar mais a criatura do que aquele que a criou. E mesmo sabendo da existência desse Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, que se revela de várias maneiras e se revelou de várias formas, vive como se ele não existisse, desprezando então esse conhecimento de Deus, desprezando então todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus revelou de si mesmo e qual é a sua vontade. Então, a grande falha do ser humano é voltar-se contra Deus. A grande falha do ser humano é viver como se Deus não existisse, viver completamente contrário a essa vontade de Deus. E o resultado disso é a ira de Deus. O resultado disso é a ira de Deus, e o salário do pecado é a morte, é a separação eterna de Deus, que é a recompensa para esta vida que está em oposição a Deus e a sua vontade. Então esse é o destino da humanidade, viver eternamente separada na escuridão, longe de Deus, viver durante toda a eternidade um tormento eterno que não tem mais fim, não terá fim, e com a separação definitiva de Deus. Então esse é o panorama dos primeiros 4 capítulos de Romanos, que mostra que realmente o homem está perdido, não há nada para fazer, pois nós somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, Deus nos surpreende, então, a partir do capítulo 5 em diante. Então Deus nos surpreende com o seu grande amor, e apresenta então que em Cristo nós somos justificados desse pecado. Paulo fala nos 4 capítulos seguintes que em Cristo nós somos perdoados, que em Cristo nós somos justificados do nosso pecado, e que o castigo que nos era proposto, o castigo que estava proposto para a humanidade, esse castigo recaiu sobre ele na cruz do Calvário. E isso me lembra a profecia de Isaías, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus é apresentado como aquele que tomou sobre si as nossas dores, que tomou sobre si as nossas enfermidades, a nossa culpa. E aquele que reconhece a Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, está livre dessa condenação eterna. Já passa então da morte para a vida, porque através da morte e através da ressurreição de Cristo, nós somos unidos a Ele. Veja que coisa maravilhosa. Através da morte e da ressurreição de Cristo, aqueles então que são inimigos de Deus, aqueles que vivem em oposição a Deus, aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que são alvos de um Deus irado,
tornam-se então, são unidos a Cristo, tornam-se um em Cristo Jesus. Por isso, Jesus se tornou então o mediador entre nós e o Deus Pai para assumir as nossas culpas, para assumir as nossas responsabilidades. Por isso, Paulo pergunta, aí vem a pergunta de Paulo então: que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a este amor de Deus? Que diremos, pois, mediante esse amor de Deus? E ele prossegue dizendo, então, nós não temos nada a dizer, diante de tudo isso que Deus fez por nós. E aí, só pode fazer uma pergunta. Então, ele pergunta, então, diante de tudo isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui nós temos então a primeira prova do amor de Deus. A primeira prova do amor de Deus é justamente essa: Deus é por nós. Está lá no versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há condenação, pois o seu próprio Filho morreu por nós. Então, quando Deus olhou para toda a humanidade, quando Deus olha do alto para toda a humanidade perdida, para toda a humanidade condenada, para toda a humanidade destruída e devastada pelo pecado, então ele olha também para o seu filho sem pecado, e o entrega para morrer em troca de toda essa humanidade. A toda a humanidade, quando falamos da humanidade, nós estamos falando da humanidade de todas as épocas, aqueles que já foram, aqueles que estão e aqueles que ainda virão. Então, quando o Senhor, ele envia o seu Filho justamente para esse fim. Não haveria outro meio, não haveria saída, a não ser entregar o seu Filho sem pecado para morrer pelos pecadores e resolver a questão. Então, a morte de Cristo, ela não foi um martírio. Ele não morreu como um mártir. Ele não morreu como uma pessoa que foi injustiçada, mas para que fôssemos eleitos por Deus, para que nele nós fôssemos eleitos por Deus. A morte de Cristo foi para que nós fôssemos nele eleitos por Deus. E muitas pessoas pensam que Jesus não foi compreendido em sua mensagem, e foi por esse motivo que ele morreu, ficando apenas o seu exemplo e o ensino e o seu ensino para ser seguido. Mas pensar assim é um engano. Pensar assim é um grande engano. A morte de Cristo foi um sacrifício em nosso favor. Ali na cruz, Deus derramou sobre o seu Filho toda a ira contra a humanidade. Foi derramada em Cristo toda a ira de Deus contra o pecado. Foi derramada em Cristo toda a ira de Deus contra toda aquela afronta causada pelo pecado. A sua pessoa foi ali naquele momento, foi derramado sobre a pessoa de Cristo o cálice da ira de Deus contra o pecado que causa a separação entre o homem e Deus. Então, ali naquela cruz, Jesus morreu. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu pelo assassino, Jesus morreu pelo bandido, Jesus morreu pelo corrupto, Jesus morreu pelo fofoqueiro, Jesus morreu pelo mentiroso, Jesus morreu por todos os pecadores, porque para Deus não existe uma escala, pecados maiores e pecados menores. Não existe a escala de pecadinho e pecadão. Todos são pecadores e todos são passivos de morte. Esse é o salário do pecado. Então, Jesus naquela cruz, ele morreu por todos. Ele carregou sobre si o pecado de todos os que estavam presentes, todos os que estiveram no passado, e todos nós, e aqueles que ainda virão por todos nós. O sacrifício de Cristo foi por toda a humanidade, de toda a história, de todos os tempos. Não há ninguém que Jesus não deixou de morrer. O sacrifício de Jesus foi para cobrir o pecado de todos. Todo aquele que reconhecer isso, que reconhecer a sua condição e reconhecer aquilo que Cristo fez, está salvo, está livre da condenação eterna. Deus é por nós.
E isso é o que o apóstolo Paulo diz, que isso ocorreu justamente como demonstração de que Deus é por nós. Deus nos amou de tal maneira que não poupou o seu próprio Filho, da humilhação, não poupou o seu próprio Filho do escárnio, não poupou o seu próprio Filho da própria morte, em favor de pessoas que não estavam nem aí com ele, em favor de pessoas que estavam justamente em atitude contrária, em atitude de rebeldia, em atitude de inimizade com ele. E ele fez isso para nos reconciliar consigo mesmo. É o que Efésios 2, 13 e 14 diz, e diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que era essa parede de separação? O que era essa inimizade? O pecado. O poder do pecado que separa o homem de Deus. Então, Jesus derruba essa parede de inimizade, e quem está em Cristo está livre. Quem está em Cristo está em condição de amizade com Deus, está num relacionamento perfeito com Deus. E essa é a primeira grande notícia do texto: Deus é por nós. Deus é por você, meu irmão. Deus é por você, minha irmã. Deus é por todo aquele que reconhece a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Deus é por nós, e por isso não existe condenação. Não existe condenação para quem está firmado em Cristo Jesus. É Cristo quem nos justifica. É Cristo quem justifica os crentes do passado, presente e futuro. É Ele quem é que vai mover acusação contra os filhos de Deus, se o próprio Deus, na pessoa do Filho, nos justifica? Quem vai mover acusação contra nós? Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele não nos trata segundo a nossa vida anterior. Ele não nos trata segundo a maneira como nós deveríamos fazê-lo, porque sem Cristo somos inimigos de Deus. Mas isso se chama graça. E Deus derramou da sua graça, derramou do seu amor, derramou do seu grande favor imerecido para cada um de nós. E por isso Ele não nos trata assim, mas de acordo com a justiça de Cristo, que morreu sem pecado em nosso lugar. Jesus foi o inocente que assumiu o lugar do culpado, por livre e espontânea vontade. E quando Deus olha para quem tem Jesus, Ele vê o sangue do seu Filho cobrindo aquele que lhe pertence, e não lhe imputa mais os pecados, mas sim a justiça de Cristo. Porque eles foram perdoados, os pecados foram perdoados. Então você está livre, você está coberto pela justiça de Deus. E isso é porque Deus é por nós. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a segunda prova do amor de Deus está no versículo 34. Não há condenação. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a segunda prova do amor de Deus é que não há condenação. Se não há quem possa nos acusar, também não pode haver condenação. Você está livre pelo sacrifício de Cristo. Não há condenação, não há perigo, não há mais nada a fazer. É isso mesmo, você é livre, você está livre pelo sacrifício de Cristo. E sabendo disso, o diabo tem enganado muita gente, lançado em rosto os seus erros, suas falhas e até mesmo pecados, e isso tem roubado a alegria de muita gente. Isso tem roubado a alegria de muita gente, feito com que muitos deixem de andar na mesma força de antes, deixem de andar numa vida de alegria total, de plena liberdade e de poder do alto. Muitas pessoas acabam perdendo esse primeiro amor, acabam perdendo esse vigor, acabam perdendo aquela energia, justamente porque têm ouvido as acusações do inimigo.
você não vai perder o seu emprego, você não vai ficar doente, você não vai cair em ruína, você não vai ver nenhum dos seus queridos sofrer por causa dos seus pecados. Pode ter certeza disso, que você não vai ver nada disso acontecer por causa dos seus pecados, e muitas pessoas se ressentem achando que perdem e ganham a salvação a todo momento, e porque erraram em algum momento, não são mais dignas de estarem nos caminhos do Senhor. Então muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha, nessa fala do inimigo, e por isso acabam se arrastando, acabam não caminhando mais, acabam vendo as coisas que às vezes não vão bem, atribuindo a isso, a essas falhas, a esses pecados, a essas coisas, e a nossa salvação ela é de graça, mas ela custou um alto preço. A nossa salvação ela é de graça, mas ela custou um alto preço, e o preço foi o sangue de Cristo, que foi uma única vez derramado em nosso lugar. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode acreditar nisso, pode ter certeza disso, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você anda meio cabisbaixo, meio entristecido, ouvindo outras coisas, pare com isso, porque não há nenhuma condenação se você está em Cristo Jesus. Você está salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. E isso me faz lembrar a história, uma história que ocorreu, uma história verídica, que ocorreu com um soldado logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos anos já haviam se passado após o término da Segunda Guerra Mundial, e uma vez um grupo de pessoas andando por uma floresta encontrou ali escondido na mata um soldado japonês. E ele explicou que durante anos ele viveu escondido ali numa gruta. Durante muitos anos ele estava aí, até aquele momento, escondido numa gruta, e a sua alimentação, ele se alimentava de sapos, ratos e baratas. E ele vivia assim porque ele entendia que ainda estavam em guerra. Mas o curioso é que logo ao término da guerra foram lançados pela Força Aérea vários folhetos em todos os lugares, e principalmente nas matas, nas florestas, avisando que caso tivesse alguém escondido ali, que podia sair porque a guerra já havia terminado. E ele disse que ele encontrou vários folhetos e leu todos eles, e ele simplesmente não acreditou naquilo que ele tinha em mãos. Ele permaneceu ali durante muitos anos, isolado do mundo, se alimentando com baratas, ratos e sapos, deixou de viver uma boa vida porque simplesmente não acreditou nos fatos. E muitos crentes, muitas pessoas vivem assim. Vivem debaixo da tirania do medo, e isso os impede de serem de fato quem são. Os impede de serem realmente filhos de Deus, os impede de viver como filhos de Deus, livres, felizes, em plena liberdade, porque acreditam no medo que é implantado pelo inimigo, das mentiras que são implantadas pelo inimigo, e acabam tomados por medo e simplesmente se isolam, se ressentem e são neutralizados. Pode ser que alguém esteja assim. Pode ser que você esteja assim, de cabeça baixa. Pode ser que você esteja assim, abatido porque errou, um pecado que não foi confessado, ou um pecado ainda não perdoado por si mesmo, porque Deus perdoa os nossos pecados, e quando nós pedimos perdão de verdade, verdadeiramente, com confiança em Deus e com arrependimento, Deus perdoa os nossos pecados. Mas algumas pessoas não conseguem se perdoar. E aí é um grande problema, porque as pessoas não conseguem se perdoar e passam então a viver enroscadas, passam então a viver amarguradas, passam então a caminhar carregando fardos por causa disso, e a palavra de Deus é clara: deixe seus fardos ali diante de Cristo. Os nossos fardos já foram levados por Cristo na cruz.
Você não precisa mais carregar esse peso do pecado, e mesmo que tenha errado em algum momento, basta pedir perdão a Deus, basta pedir perdão de coração ao Senhor, e você já está livre do peso. E muitas pessoas que não têm Cristo, que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, também vivem com aquele peso, com aquele sofrimento, com aquela angústia dentro de si, porque justamente não deixaram o seu fardo junto à cruz. Deixe o seu fardo junto à cruz e viva alegremente na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o que diz a palavra de Deus em 1 João 1,9. Então nós temos um advogado que pode nos perdoar e purificar de toda injustiça. Confesse seus pecados ao Senhor. Confesse aquilo que aperta o seu coração, aquilo que tem o angustiado, aquilo que tem impedido de caminhar. E por que não começar numa nova caminhada livre a partir de agora? Então, se você errou, peça perdão a Deus. Não viva na sombra do pecado. Basta apenas se arrepender e confessar o seu pecado diante de Deus, e estará livre novamente. O inimigo, ele não tem chance contra nós no tribunal de Deus. E eu vou repetir essa frase para você, para gravar bem na sua mente. O inimigo não tem chance contra nós no tribunal de Deus. Então tenha certeza disso, que você é vencedor em Cristo Jesus. Mas o medo da condenação oprime as pessoas, que vão se diminuindo e vão se embotando e vão se encolhendo e deixam de experimentar o melhor de Cristo nas suas vidas por se sentirem condenadas ou meio condenadas, amarradas, e ficam caminhando e ficam andando, seguindo nessa marcha, mas com uma bola de ferro amarrada no pé. Esqueça isso. Jesus te libertou de todo o pecado. Jesus te libertou de todo o pecado. Nós somos livres em Jesus. Nós somos livres porque Deus é por nós. Nós somos livres porque não há condenação, justamente porque Deus é por nós. Então você pode agora, aí aonde você está, você pode dar um glória a Deus aí onde você está, porque você é livre. Você é livre, você é um filho de Deus, e nada pode separá-lo do amor de Cristo. Graças a Deus, glória a Deus por isso, porque nós somos livres e nada poderá nos separar do amor de Cristo. Cristo morreu por nós e ressurgiu por nós, e Ele é o nosso advogado, sentado ali junto ao Pai, e não há força que possa partir os laços do amor que nos prendem a Ele. Não há força nesse mundo, não há nada nesse mundo visível ou invisível, que podem partir esses laços. Não há nada que pode nos separar do grande amor de Deus. Não pode haver nenhuma acusação que seja capaz de roubar a nossa salvação. E isso é um motivo de festa, isso é um motivo de alegria, isso é um motivo de alegria constante dentro de cada um de nós, dentro do coração daquele que realmente entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E a terceira prova do grande amor de Deus é que o seu grande amor, o grande amor de Deus, nos faz vencedores. O versículo 37, ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. No grego, a palavra que foi empregada aqui, que nós temos como mais que vencedores, é a palavra hiper. Hiper quer dizer super. Você conhece bem essa palavra, o hipermercado. Então você acabou de descobrir que hipermercado e supermercado é a mesma coisa na nomenclatura, né? Mas deixa isso para eles descobrirem depois, para que eles decidam depois qual será o nome dos seus mercados, não é? Mas a palavra que foi empregada aqui é hiper, e hiper quer dizer super. Então o texto fica assim. Uma leitura livre do texto fica assim: em Cristo somos super vencedores. É isso mesmo.
Em Cristo nós somos super vencedores. E eu tenho certeza que alguém já está imaginando aí aquele personagem com uma capa voando, um super, não é? E é isso mesmo. Em Cristo nós somos super vencedores. Você pode se imaginar com aquela capa. Você é um super vencedor em Cristo, não na sua força. Em Cristo nós somos super vencedores. E esse é o desfecho triunfante daqueles que estão em Cristo. Veja por que Paulo expressa isso e faz desse cântico de vitória, realmente desse cântico, um cântico de vitória. É um desfecho triunfante daqueles que estão em Cristo, porque não há condenação, Deus é por nós, o amor de Deus nos faz vencedores, e agora nós somos chamados de super vencedores. Aquele que está em Cristo é super vencedor. Não há condenação, não há ninguém que possa acusá-lo, não há nada que possa tirá-lo desse amor de Deus. Então esse é fruto do grande amor de Deus. Nós somos alvos desse grande amor, que então vai em direção daquele que é inimigo, daquele que luta contra, daquele que vira as costas, daquele que faz tudo contra a vontade de Deus, simplesmente para desagradá-lo, simplesmente para dizer que ele não existe. E a Bíblia fala que o louco diz que Deus não existe. A Bíblia fala isso, que o louco diz que Deus não existe. Como tem gente dizendo hoje que Deus não existe, como há pessoas que lutam, como há grupos de pessoas, e os agnósticos e os ateus estão bem presentes nesse tempo. Há grupos que se reúnem e fazem do ateísmo a sua religião, e ali vão se reunindo dizendo que não há Deus. Há ateus até dentro das igrejas, sabia disso? Há pessoas que estão dentro das igrejas e que não creem que Deus existe, ou se creem não compreendem. E aí esse é o formato, é o modelo desse século. Mas aqui está um desfecho triunfante para aqueles que creem em Cristo. Se você crê em Cristo, você é super vencedor. Quem está em Cristo é um super vencedor por causa daquele que nos amou. E veja então esse contraste, né? O homem caído, o homem condenado, por causa desse grande amor em Cristo, é transformado. De fracassado, condenado, à morte eterna, agora um super vencedor. Olha que transformação. E a Bíblia fala em Coríntios que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então aquela vida se arrastando, aquela vida condenado, aquela vida terrível, aquela vida desgramada, aquela vida sem chance, foi trocada por uma vida de vitórias. E essa é a vitória em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E nada pode nos separar deste amor. Então, da próxima vez que o inimigo vier bem pertinho de você, e ficar bem do seu lado, e você sentir ele ali pertinho de você, e ele vier jogar alguma coisa na sua cara, diga para ele com todas as letras, diga para ele que ele pode ir embora, porque você é um super vencedor. Pode mandá-lo embora, porque você é um super vencedor, não pelos seus méritos, mas por causa daquele que te ama. Então nós somos super vencedores por causa daquele que nos ama. Então diga isso para o inimigo quando ele vier jogar na sua cara, quando ele vier dizer para você, olha, não tem jeito, olha, para você não tem jeito, olha, você é o pior de todos, olha o que você fez, olha, não há mais jeito para você. Diga para ele, vai embora enganar outro, porque eu sou um super vencedor por causa daquele que me ama. E ele vai. E olha o triunfo aí. Veja os extremos usados aqui no texto. Veja os extremos que Paulo usa aqui no texto. Ele vai usar vários extremos para explicar bem isso. Então ele vai dizer aqui no versículo 38, ele vai dizer que eu estou bem certo. Ele vai dizer que estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a morte e nem a vida, nem as coisas desta vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, seja qual for a situação, nem as coisas do presente,
Então, não há nada aqui, nem as coisas materiais, nem as coisas imateriais, anjos e demônios, nem as coisas que nós não vemos, nem as coisas do presente, nem seja a situação qual for do presente. Então, tchau, tchau, coronavírus. Tchau, tchau, crise. Tchau, tchau, desemprego. Tchau, tchau, crise instalada. Tchau, tchau, crise de amor. Tchau, tchau, crise de humanidade. Tchau, tchau, todas as crises, todas as coisas que vêm nos perturbar nesse tempo do presente, nem as coisas do futuro. E as pessoas ficam preocupadas com o futuro, ficam ansiosas com o futuro. O que vai acontecer? O que vai acontecer daqui uns meses? O que vai acontecer daqui 20 anos? O que acontecerá daqui 30 anos? O Senhor é o Senhor do tempo. Por isso, nem o futuro poderá nos separar, porque o Senhor do tempo é quem comanda tudo. Nem a altura, nem a profundidade. Aqui está dizendo dos poderes da natureza, nem criatura alguma, nada poderá nos separar do grande amor de Deus. Graças a Deus por esse amor. Graças a Deus por esse amor que nos une, que nos cola com a maior cola que existe, é a cola do amor de Deus, e nada poderá nos separar do amor de Deus. Cristo venceu todos os inimigos e os colocou debaixo dos seus pés, e é por isso que somos super vencedores. A nossa vitória em Cristo é triunfal, não é qualquer vitória, é uma vitória triunfal, é uma vitória total, é uma vitória completa, é uma vitória esmagadora, onde o inimigo não tem nem chance, não tem a mínima chance. Por isso é dito que apenas com o sopro do Senhor os inimigos serão destruídos. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Senhor, esse é o Senhor que garante a vitória triunfal na vida daquele que o tem como Senhor e Salvador de sua vida. E eu quero concluir então dizendo que todas as nossas vitórias, elas são baseadas na vitória de Cristo, que é o nosso Senhor. Todas as nossas vitórias. Nenhuma vitória é baseada nos nossos méritos, nenhuma vitória é baseada na nossa capacidade, na nossa força, mas todas elas são baseadas na vitória de Cristo, que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, durante todo o seu percurso, durante toda a sua jornada, todas as coisas que você for fazer, coloque o Senhor na frente, porque a vitória vem dele, a vitória é dele, e toda a nossa vitória é baseada nisso, é baseada na vitória de Cristo nosso Senhor. E Paulo encerra esse texto justamente com essa expressão: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, todas as nossas vitórias são baseadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda a nossa vida, tudo que nós temos é baseado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o alicerce, Ele é a rocha em que nós estamos firmados, em que aquele que tem a sua fé, a sua confiança nele está firme, e nada vai abalá-lo, porque tudo gira em torno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo, ele termina os últimos 4 capítulos, ele termina justamente assim, ele termina com essa expressão: em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no capítulo 5, ele termina o texto dizendo que nós vencemos o pecado e a morte em Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 6, ele termina com a afirmação que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá no capítulo 7, ele diz que nós somos livres da condenação por Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora no capítulo 8, ele encerra dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por esse amor. Graças a Deus porque Cristo Jesus é o nosso Senhor. E quem está com Cristo Jesus, quem está firmado em Cristo Jesus, tem toda a garantia de vitória, tem toda a garantia de vitória contra o mal, e não há nenhuma condenação, porque o grande amor de Deus está em Cristo Jesus. Que a sua vida, então, esteja focada nesse grande amor de Deus.
Que a sua vida esteja focada no grande amor de Deus que é por nós, e que você tenha essa certeza e você tenha essa alegria constante na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Quero aproveitar esse momento, então, e nós vamos orar, então. Quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, aí onde você está, nesse momento. Vamos ter um momento de oração. Esse momento hoje nós vamos agradecer a Deus, que você esteja agradecendo a Deus por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida, por esse grande amor que te alcançou. E se alguém que está me ouvindo nesse momento, talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, que ainda não entregou o seu coração, que ainda não entregou a sua vida aos cuidados desse amor de Deus, hoje você tem uma oportunidade boa, aí mesmo onde você está. Fale com Jesus, entregue seu coração, que Ele seja também o Senhor da sua vida, que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida, e que tudo seja novo na sua vida. Vamos orar agora, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra de poder, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, porque tudo está nas Tuas mãos, ó Deus. Quero agradecer ao Senhor pelo Teu grande amor, ó Pai, pelo Teu grande amor que nos salva, que nos liberta do pecado, que nos liberta da opressão do pecado, do mal, Senhor Deus. Quero te agradecer, ó Deus, porque aquele que tem a sua vida firmada no Senhor é livre de toda e qualquer condenação. É livre da opressão do mal, Senhor Deus. Já não pertence mais a esse mundo e às coisas desse mundo, pois tem a sua vida dirigida pelo Senhor e pelos teus cuidados, ó Pai. Eu quero te agradecer, porque o Senhor olhou para cada um de nós com esse grande amor, ó Deus. Quero agora, meu Pai, pedir a Tua bênção na vida dos Teus filhos, ó Deus, dos Teus filhos que nesse momento estão, Senhor Deus, colocando diante de Ti as suas vidas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor Deus, perdoando algum pecado, caso haja. Senhor Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, dando uma nova dimensão na vida dos Teus filhos, Senhor Deus, para que agora nós possamos viver, então, assim como a Tua palavra diz, tendo ciência de que nós somos supervencedores em Cristo, ó Deus. E se alguém nesse momento, Senhor Deus, ainda não tem o Senhor na sua vida, na direção da sua vida, ó Pai, que o Senhor esteja contemplando nesse momento, ó Deus. Se alguém nesse momento também dirige o seu pensamento, dirige a sua voz, o seu coração a Ti, Senhor Deus, clamando ao Senhor que também o salve, que também o toque, Senhor Deus, que o Senhor esteja o alcançando agora com a Tua salvação, ó Pai, e também transformando essa vida, trazendo, Senhor Deus, para essa dimensão de paz e alegria, Senhor Deus. Nós te agradecemos por todas as coisas, ó Pai, e nós queremos pedir ao Senhor que esteja abençoando o Teu povo e a Tua igreja e a cada um de nós. Nós te louvamos por esse grande amor, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.